Fala, família Relevância, estamos começando mais um episódio desse podcast que é o Revela. Muito bem-vindos mais uma vez, que bom que você escolheu estar conosco e assistir esse vídeo até o final, não é isso, pastor Silvio? É isso aí. Falamos agora, tem que assistir até o final, não viva de cortes somente. E o conteúdo de hoje é muito importante para te abençoar também. Nós vamos falar hoje sobre, o assunto é a pessoa e o batismo no Espírito Santo, ok? Então a ideia é a gente esclarecer um pouco mais esse assunto, sempre também, logicamente, sob a lente da palavra de Deus. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, temos bastante coisa para falar sobre isso. É isso aí, né? E a coisa principal para a gente começar aqui, pastor, é falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Sim. O que é o Espírito Santo? Muita gente acredita, né? Não sei se atualmente acreditam nisso, que o Espírito Santo não é uma personalidade. Por quê? Porque ele se manifesta na Bíblia através de força, de vento, de fogo e coisas assim. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro lá em seus escritos que o Espírito Santo é uma personalidade, é uma entidade. Por quê? Porque diz que ele tem vontade, que ele tem sentimentos, quando ele diz lá, não entristeçais o Espírito Santo, né? E quando Paulo quis ir para um determinado lugar, diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir em determinado lugar. Então esses elementos são elementos de uma pessoa, um ser pensante, que tem entendimento, que tem vontade própria. Então o Espírito Santo é uma pessoa, como o Pai é uma pessoa e como Jesus é uma pessoa. Jesus é mais fácil, né? Por causa da encarnação e tudo. Então o Espírito Santo é um ser pensante, uma personalidade com quem a gente se relaciona. Então não é o que é, mas quem ele é, na verdade. Quem ele é, sim. A pessoa do Espírito Santo. Exato. E pastor, apesar de, como o senhor falou, ninguém negar o Espírito Santo nos nossos dias, por que parece que ele é tão ausente na vida de tantos cristãos, na opinião do senhor? Ele tem a função de apresentar a pessoa de Jesus. Então, na realidade, no contexto bíblico, Jesus falou: eu enviarei o Espírito, eu irei para o Pai, enviarei o Espírito e ele vos guiará a toda a verdade. Então, num certo sentido, a ênfase bíblica ela é para a pessoa de Jesus, não para a pessoa do Espírito Santo. Agora, as pessoas não têm esse relacionamento porque de fato não se importam muito em ler, em pesquisar, em aprender, porque as verdades sobre o Espírito Santo, elas estão atrás da pessoa de Jesus. Então, a pessoa, para saber do Espírito Santo, ela tem que cavar um pouco mais na Escritura, ir um pouco mais atrás. Então, por isso que fica essa coisa de uma pessoa pouco conhecida, uma pessoa até, embora tenha denominações que falam muito sobre o Espírito Santo. Sim. Se realmente conhecem, a gente, é difícil dizer, mas que falam muito. Também não sei se falam da maneira correta, né? Mas eu acredito que é por essa falta de interesse, de estudar, de compreender as verdades lá que estão relacionadas na Escritura, né? Amém. Interessante que o senhor falou, né? Que o fato de, muitas vezes, o Espírito Santo não ser bem apresentado, exato, né? Isso faz com que a pessoa não experimente a revelação completa dele. Exato. E aí, quando a gente pensa nessa questão do Espírito Santo, pastor, tem muitas vezes uma confusão aí, né? Na opinião do senhor também, essa questão de eu ter o Espírito Santo no sentido de salvação e de ser batizado no Espírito Santo, como é que a gente pode discernir, distinguir isso? Isso tem muita confusão, porque de fato a pessoa, o estudante da Bíblia tem que olhar com calma. Você conhece a minha história, eu já estive dos dois lados, né? Eu fiquei 27 anos numa igreja batista tradicional, daquelas bem, batista regular, americana, né? Que eram cessacionistas, ou seja, que acreditam que todos os dons cessaram. Acreditam nisso até hoje. Sim. Que os dons cessaram. Então, eles acreditam que não tem essa coisa do batismo no Espírito Santo, como os pentecostais falam. Depois, no início dos anos 90, eu tive um mover do Espírito Santo na minha vida.
E isso ficou muito tempo eu estudando, eu pensando. Então, olhando a Escritura, Oliver, eu tenho que pender mais para o lado tradicional dessa teologia. Porque Paulo fala em Romanos, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é de Cristo. Sim. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Agora, o batismo, pensando então numa teologia mais conservadora, hoje eu acredito nisso firmemente, ele acontece no momento que você aceita Jesus. Perfeito. Então, naquele momento, no reino celestial, nos moveres celestiais, invisivelmente, às vezes emocionalmente, em alguns casos, naquele momento da entrega, a pessoa ela é batizada no corpo de Cristo. Por quê? A função do batismo é introduzir a pessoa no corpo de Cristo, né? No corpo invisível do Senhor Jesus. Então, Paulo fala lá, em um só corpo, nós fomos batizados. 1 Coríntios 12. É muito esclarecedor, né? Se o pessoal quiser estudar, tem que pegar 1 Coríntios 12 e 13 com bastante calma, né? Para poder compreender lá, porque ali tem pistas bem interessantes. Então, todo crente tem o Espírito Santo e foi batizado no dia da sua conversão, no mesmo momento. É interessante para essa distinção, né, pastor? Porque, principalmente nesse contexto pentecostal, neopentecostal, há uma diferença para eles, né? Em que eles relacionam essa coisa do dom derramado com o batismo também, né? Há uma diferença muito nociva, porque o movimento pentecostal, ele criou crentes de categorias diferentes. Sim. Então, aquele crente que é batizado no Espírito, né? E aí a gente vai conversar sobre isso ainda, né? Aquele é mais espiritual. Exato. Ele é mais santo. E aquele crente, coitadinho, ele é crente, mas ele não foi batizado no Espírito, ele é um crente de segunda categoria. Isso é muito nocivo. Jesus nunca ia fazer o seu corpo, a sua igreja, crentes de primeira linha e crentes de segunda linha. E essa teologia pentecostal, ela é muito nociva. Sim. Muito nociva. E essa separação também, além de criar uma categoria diferente de crente, né, ela quebra a comunhão do corpo de Cristo, né? Sim. Porque, de certa forma, quando a gente olha para pessoas que se sentem talvez menores também, é como se a revelação fosse menor, tivéssemos menos acesso também. Certo tempo, eu fiz um trabalho em João Pessoa e eu conheci vários professores lá da Paraíba. E tinha um dos nossos professores, um teólogo, um cara já tinha mestrado, fazendo doutorado, um cara profundamente conhecedor, e ele era dessas igrejas. Eles não ordenavam ele ao pastorado porque ele não orava em línguas, porque acreditavam que ele não era batizado no Espírito Santo. Sim. Então, isto é muito nocivo fazer essa distinção. Porque o homem era um homem de Deus, um homem da palavra. E quando você faz essa distinção, você fere pessoas, você causa mágoa. Outros são impedidos de ter mais atuação no corpo de Cristo. Perfeito. Por uma coisa subjetiva. Né? Não está escrito na minha testa que eu sou batizado no Espírito Santo. A não ser que a gente vamos falar das línguas e toda essa coisa aí. Né? Eu queria tocar nesse ponto da com marca, o senhor. Né? Se para nós... fica bem claro que, biblicamente, línguas, então, não é uma evidência do batismo. O que é, na opinião do senhor? Então, o apóstolo Paulo, também em 1 Coríntios 12, ele pergunta, são perguntas de retórica que ele faz. Ele diz assim, são todos apóstolos? Não. Sim. São todos profetas? Não. Oram todos em línguas? Não. Então, aí já entramos na outra coisa. Nem todo crente ora em línguas, embora todo crente é batizado no Espírito Santo. Então, as línguas são um dom que Deus dá, como dá o dom de ensino, o dom de apóstolo, mas não é evidência do batismo no Espírito Santo. Ok. Como os outros dons também, né? Que o Espírito Santo vai distribuir como ele desejar, né? Como os outros dons, segundo a necessidade. E sempre vendo isso, que o dom, ele é para servir a igreja. Perfeito. Né? Não é para status, para reconhecimentos especiais, né? Estragaram, por exemplo, muito apostolado no Brasil. Exato. Né? Que o apostolado é uma pessoa que tem mais poder. Não. O dom, ele vem para servir a igreja, servir o corpo de Cristo, seja qual for o dom. É isso. E, pastor,
É interessante que lá em Atos, né, nós vemos isso acontecendo. Então, pessoas que aparentemente elas já criam Sim. em Jesus, Sim. né, não tinham o Espírito Santo, né? Então Paulo lhes encontra ali, ora por eles. Sim. E acontece. Como é que a gente consegue talvez enxergar essa passagem? Sim, esse é outra dificuldade, porque também Jesus, quando ele ressuscita, em João 20, ele chega lá, conversa com o pessoal, fica todo mundo alegre, e ele sopra o Espírito Santo. Lembra daquilo? Sim. Ele sopra o Espírito Santo, depois tem outro desenrolar e tal. Porém, só se fala mesmo uma manifestação em Atos 2. Então, nós temos que dividir o que é o batismo do que é o enchimento. Então, o enchimento é uma coisa que vai acontecer na sua vida pelo seu crescimento, pela sua santidade, pela sua dedicação ao Senhor. O batismo não foi instantâneo. Então, tinham pessoas, Atos 19, né, que Paulo fala, eles nem conheciam Jesus naqueles indivíduos, eles conheciam o batismo de João. Sim. Não conheciam Jesus. Quando Paulo fala e eles recebem então o Senhor Jesus, aí tem a manifestação do batismo, vamos dizer assim, né? Que eles, com o enchimento. Com o enchimento. Okay. Então tem um mover de enchimento na vida daqueles caras lá. Né? Mas eles não conheciam Jesus. Os apóstolos conheciam Jesus e tiveram já o Espírito Santo soprado, mas o enchimento veio em Atos 2. Perfeito. Agora, Atos 2 é específico, porque Jesus estava inaugurando a igreja, era o início, tinha que ter uma força maior, né? A avant-première, né, da igreja. Foi Atos 2. Depois a coisa vai se desenrolando, vai se espalhando para as outras comunidades. Né? Ok. E pensando nessa questão do enchimento, pastor, das manifestações do Espírito Santo, como é que o senhor acha que, na opinião do senhor, a gente consegue talvez entender o que é genuíno e o que não é? Manifestação genuína do Espírito Santo ou aquilo que é falso, talvez? Essa é uma pergunta muito difícil. Sabe, emocional, carnal. Sim, é muito... E demoníaca, né? Porque eu acho que o pior até são demônios que se aproveitam disso. São chamadas contrafações, né? Ele vem com cara que é de Deus e não é. Então é muito difícil você dividir isso. Um caminho é o que aquela pessoa está fazendo honra Jesus. Amém. O que aquela pessoa está agindo é moralmente correto, é um comportamento moralmente certo. Eu sei de histórias de pessoas endemoniadas que começam a profetizar e abraçar pessoas, tocar em pessoas. Não, isso não é uma coisa moralmente correta. Por exemplo, profecias. Eu sempre digo para as pessoas, nós cremos nas profecias, elas são verdadeiras, mas eu sempre digo para várias pessoas, a profecia ela tem que ser provada. Deus não vai se ofender se um dia, o pastor Silvio deu uma profecia para mim, e tal. Não, ele deu a profecia, você fica alegre, você fica contente, mas vai para sua casa, bota o joelho no chão e pergunta para o Senhor, Senhor, o que o pastor Silvio profetizou é verdade? E Deus há de confirmar. Ó. Então, a carnalidade está muito nisso. Muitas profecias mentirosas, revelações mentirosas. Se a profecia não for provada, como que vai ser provada? Ou na palavra de Deus, Amém. Ou por um outro profeta, ou você mesmo lendo a Escritura. Agora, eu tive experiências de que quando o profeta falou comigo, eram coisas que só eu sabia. Então, eu não tive dúvida que era o Espírito Santo, porque só eu, minha mulher não sabia, ninguém sabia, só eu sabia. Aí teve confirmação. Não é um assunto assim, solto, tal. Vai para casa, vai orar, vai se aconselhar e pede para Deus confirmar aquilo lá. Se não confirmar, foi uma carnalidade. Às vezes a pessoa tem vontade de abençoar o outro lá e fala uma coisa boa. E nos casos mais graves, tem demônio envolvido nisso aí, que é muito grave. Amém. Fala pra gente, pastor, um pouquinho do seu testemunho pessoal com o Espírito Santo, né? O senhor viveu essas duas realidades, né? Então, como é que foi quando essa revelação aconteceu, esse enchimento completo também? Eu fiquei 27 anos na igreja tradicional, eu fiz um seminário, 5 anos de seminário, que pregava contra os moveres do Espírito Santo, que eram cessacionistas, né? Aí eu assumi o ministério, foi em 1988, e eu comecei lá, um ministério feliz, já numa igreja velha, né? E eu fui ministrando.
cara, eu sempre fui muito bem na área de pregação, na homilética, na hermenêutica. Cara, eu fiquei 2 anos lá, ninguém se convertia, nem as formigas se convertiam, cara. Assim, e eu entrei em crise. Eu falei, mas meu Deus e tal. E aí eu comecei a chorar no secreto, comecei a falar com Deus, fui ler a Escritura, né? E um dia alguém me convidou para uma reunião e eu sabia que ia ter um pastor pentecostal lá, né? Que essas pessoas eram dessa linha. E eu fui, cara. E naquele dia aquele homem orou por mim e tal, e falou, e não aconteceu nada. Mas eu vi uma manifestação nas outras pessoas do grupo. Gente chorando, gente caindo, né? E eu saí de lá pensando assim, meu Deus, eu preciso de alguma coisa para o ministério dar certo. Será que isso é teu? Se é teu, eu quero. Isso indo para casa já e tal, né? Aí deitamos, eu e minha mulher de noite, estávamos deitados, e eu não dormia, perturbado, e eu falei para minha mulher, você precisa orar por mim, ore por mim, aí eu preciso... E quando ela orou, eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu tive um enchimento. E orei em línguas, nunca tinha orado em línguas, eu nem sabia o que era aquilo. E, cara, a partir dali o ministério se transformou, pessoas começaram a se converter, famílias inteiras se converteram, né? E eu, pessoalmente, teve curas e tal. Então, a história é muito comprida. Então, comigo foi essa história, um cara totalmente fechado, mas Deus me visitou lá num momento simples, porque a igreja precisava. A igreja passou por um avivamento, cresceu, e foi nos anos 90, foi um ano muito rico, né, para a igreja evangélica, né? Foi muito bom para nós. Então, foi mais ou menos isso aí. Ok. E como é que o senhor pode dizer para a gente, até com a tua história pessoal também, na prática, como é que alguém pode desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, né? O seu dia a dia, o cotidiano, o que ele pode fazer? Eu tenho pensado muito sobre isso, e quando Paulo fala lá sobre entristecer o Espírito e sobre que o nome dele já traz o Espírito Santo. Então eu comecei a refletir, Oliver, o quanto eu ver um filme de violência pode prejudicar a minha vida. Pô, mas eu gosto daquele filme de pancadaria e tal, e sai sangue. Eu andei pensando o quanto isso está impedindo de que eu tenha um nível a mais de Deus na minha vida. Porque os caminhos quais são? A leitura da palavra, sim, a oração, a santificação. Não há segredo nisso, não há outras fórmulas. Porém, nós estamos vivendo... de repente eu escolhi, vou ver um filme legal. Olha que filme legal. De repente, no meio daquele filme, tem sexo. Tem gente nua. E eu fiquei pensando, será que essas coisas, de fato, não estão entristecendo o espírito e impedindo que eu consiga subir um pouco mais? Isso em outras coisas, não precisa ser só filmes e tal, notícias da televisão, coisas que você ouve, relacionamentos e um monte de coisa. Então, eu tenho a impressão que nós estamos muito, muito contaminados. E para sair dessa contaminação, acho que não tem jeito, é uma graça de Deus na nossa vida, que meio que limpa o nosso coração das coisas que entristecem o espírito, para que ele possa atuar mais na minha vida. Sim. Então eu creio que há um conjunto de coisas que estão nos contaminando e impedindo o mover de Deus. Quando você vê a história dos avivamentos, na Inglaterra, por exemplo, a avivamento de Evans, na Escócia, a Escócia estava numa situação emocional, de pessoas, moral, pobreza e tal, horrorosa. E é nesses momentos que o avivamento vem. Você vê isso em outros momentos. A Rua Azusa foi assim também. O povo negro, oprimido, quebrado, pobre, e lá veio o Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é de um quebrantamento. Amém. E é Deus que dá. Agora, nessa realidade que a gente está vendo ao nosso redor, de crime, maldade, programação ruim, se nós não nos arrependermos disso, se nós não reconhecermos que isso é ruim, eu acho que é mais difícil do Espírito Santo atuar. Então, eu acho que é um começo de resposta,
dessa que você levantou, né? Como que eu libero o Espírito na minha vida? Eu preciso me limpar. Amém. Me limpar. Só que é uma batalha bastante grande, que nós estamos muito envolvidos nisso. É interessante o senhor falar sobre isso, né? Porque por bastante tempo, né, a igreja foi vista como alguém muito estranho para o mundo, né? Diferente demais. E eu acho que uma das tragédias que a gente tem experimentado nos últimos anos é porque nós estamos tentando nos parecer com esse mundo cada vez mais, né? Sim. Então a gente perdeu essa classificação de separado, estranho, diferente, né? Sim. E agora pouco você consegue perceber se alguém de fato é de Cristo ou não é. Você vê, a mulher samaritana olha para Jesus e vê um judeu. Ué, o que esse cara judeu aí? Ela não viu uma estrela na cabeça de Jesus. A aparência dele era um judeu, mas a conversa dele era estranha. O papo dele era estranho. Me dá de beber essa água. Se você pedisse, eu te daria água eterna. Para a eternidade. A mulher enlouqueceu. Entendeu? Então é isso que você está falando. Não precisa ser tanto visual. Se eu corto o cabelo, se eu uso terno. Não, é a nossa expressão. Né? As pessoas viram, ela não viu o fogo nos olhos de Jesus. Ela viu um judeu e se ofendeu daquele judeu falar com ela. Porém, a conversa dele a conquistou. Eu acho que isso também é um início de resposta para essa questão do mundo. Como que o mundo vê a igreja? Como o mundo está vendo a igreja? Não é? Então, se nós somos tão iguais ao mundo para ganhar o mundo, nós não vamos ganhar. E aí é um fato importante também, né, pastor? Porque a gente vê um empobrecimento muito grande com os anos que passam, biblicamente nas igrejas também, né? Então a gente vê que tudo que hoje chama a nossa atenção, o senhor citou, né? Então o entretenimento ao nosso redor, pouco a pouco tem afastado as pessoas de uma consciência bíblica, de uma cosmovisão bíblica também, né? De olhar para as escrituras de maneira mais demorada. Então a igreja perde os fundamentos, né? E aí, nesse processo, o Espírito Santo também eu acho que desses últimos 20 anos, essa geração de pastores atuais, eu acho que muitos, a gente nunca pode dizer todos, mas nos últimos 20 anos, essa geração de pastores atuais foram muito contaminados por o coach que veio, a prosperidade que veio, a frase deixe de sofrer, que é uma enganação horrorosa, e os pregadores atuais herdaram essa gente fiel. Estou falando de gente fiel. Sim. Gente fiel que ama Jesus, que quer servir a Jesus, mas nasceram nesse discurso, nasceram nessa coisa de tipo, o púlpito não pode confrontar as pessoas, nós não podemos falar de pecado porque as pessoas vão. E isso, na minha visão, contaminou essa nova geração de pastores, e isso gera o enfraquecimento que a gente está vivendo. Gente sem convicção, gente sem dizer o que é certo e o que é errado, ficou tudo cinza. A música ficou cinza, o louvor ficou cinza, a adoração ficou cinza. Então aí, como que o Espírito Santo virá atuar com poder diante de uma contaminação dessa? E é muito difícil pensar, né, pastor, que talvez existam igrejas por aí que elas permaneceriam completamente iguais se o Espírito Santo saísse de cena, né? Exato. Por causa de tudo isso que hoje enche os olhos, entretém, acolhe, né? Então nós estamos recebendo pessoas que não estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, pela palavra, exatamente por isso, né? Exato. Porque você fizer um estudo sobre a influência da Bíblia nas sociedades, por exemplo, Harvard foi fundada por cristãos, Yale foi fundada por cristãos, né? Agora apodreceu. Essas entidades apodreceram, porque a igreja foi cedendo, né? Então, o que eu quero dizer com essas faculdades, o quê? Que a igreja, a palavra, é transformadora da sociedade. Né? Recentemente falamos aqui sobre João Calvino, né? O que ele fez lá em Genebra. A Suíça é o que é hoje por causa do Evangelho. Só que com o tempo foi o quê? Foi abrindo mão, foi fazendo concessões, foi deixando as pessoas se sentirem melhor na igreja. É claro que nós queremos que as pessoas se sintam bem na igreja, mas elas têm que ser confrontadas com o Evangelho para ter a salvação. Se nós sempre agradarmos, vamos colher o fruto que estamos colhendo. As pessoas entram e não mudam.
né? Nem se tornam bons crentes, porque na realidade não são, e também nem se tornam do mundo, né? E isso é uma confusão bastante grande. Exato. E a experiência do Espírito Santo muda tudo, né, pastor? Né? Não é simplesmente sobre o dom, mas o quanto ela nos transforma a sermos pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, né? Então a gente se transforma em um agente de transformação de fato, né? Onde posicionados estamos também. E eu sempre disse lá no passado, nos anos 90, então a gente tinha aqueles moveres, as pessoas caíam, no meio da pregação caíam no Espírito, e era um gozo, eu caí muitas vezes, uma coisa de alegria, a gente via alegria, mas muitas vezes eu falei que aquilo era apenas um início. Se eu não pegasse aquilo para me esforçar mais, estudar mais, estar mais em comunhão, ir mais na igreja, não ia valer de nada. Então muita gente que eu vi naquela época que então caía, que não sei o que, hoje não está em lugar nenhum. Por quê? Porque as experiências não fortalecem a sua vida. As experiências são a graça de Deus para te estimular, porque o esforço é seu, né? Ninguém ganha músculo olhando os outros na academia, né? Você tem que fazer seu próprio esforço. E eram aqueles moveres para mim, eram os presentes de Deus, as dádivas de Deus, para a gente ler mais, estudar mais, pregar mais, evangelizar mais. Quem aproveitou, cresceu. Quem não aproveitou, acabou sendo engolido. Não é cair no Espírito somente, mas é levantar nele também, exato, né, pastor? E continuar, né? E continuar no Espírito, continuar a vida de santificação. Então, esse é o mal, é onde as pessoas inverteram a questão da experiência. Queremos a experiência, ela é bem-vinda, ela é necessária, mas é um ato soberano de Deus. Só que quando ela vem, é para que eu permaneça mais forte, para que eu permaneça mais na busca. Senão, acaba uma emoção que hoje você está feliz, amanhã não. Acaba perdendo com o tempo. E pastor, se por acaso a evidência do batismo, do enchimento, não é o dom, então ela é o fruto. Sim. Qual é a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é um batizado, né? Esse é o fruto do Espírito. É o que produz, essa é a marca realmente. É um fruto com 9 gomos, né? Uma mexerica, né? Com 9 gomos que vão se desenvolvendo na vida da pessoa. E isto sim é a evidência de alguém batizado no Espírito Santo. Alguém, batizado não, mas cheio do Espírito Santo, que vive no Espírito Santo. E aí, para a gente terminar, pastor, na opinião do senhor, como é que como é a vida de alguém totalmente dependente do Espírito Santo? Eu vejo o apóstolo Paulo lá na cadeia, prestes a ser executado, uma caverna fria, né, uma prisão fria, escrevendo para Timóteo: cuide de você, cuide da igreja e tal. Eu vejo Estevão sendo apedrejado, horrivelmente apedrejado. A morte do apedrejamento é um negócio horroroso. E Estevão vira: Pai, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho que este é o início de um caminho. É uma pessoa que ela não está abalada com o tempo presente. Ela está fora das circunstâncias. Eu vejo José lá, o José filho de Jacó, né, que passa talvez 10 anos na prisão, ferido, magoado, e teria toda a razão de se rebelar, mas continuou firme na fé em Deus. Eu acho que esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esta é uma pessoa, são os apóstolos, né, diante da dor, da morte, da perseguição, estavam mais abençoando do que amaldiçoando, né? É um grande desafio. Eu acho que esse, para mim, é o homem, né? Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, né? Que não se abala, que está firme para sempre. Amém. Então, acredito que esse é uma maneira, mais ou menos, a direção de ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém. E é uma pessoa que vence o pecado, né? Pode ser muito subjetivo, porque Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Né? E carne não é coisa física, carne é a natureza humana, a natureza interior da gente, aquilo que Adão deixou ainda, que é o desejo de pecar.
Então, quando essas coisas estão sob controle, é um homem ou uma mulher andando no Espírito, cheio do Espírito Santo. Totalmente dependente. Não é com estrela nos olhos ou coisa assim. É muito mais comportamental, né? Amor, alegria. Há uma transformação, né? É a pessoa que vive em paz, alcança essa paz de Deus, a pessoa que perdoa, que eu acho que são todos esses elementos aí. Que serve também, né, pastor? Sim. Que pensa mais no outro, exato, né? Exato. Como Paulo preso pensando em Timóteo, né? O filho da fé, né? Porque ele ia para o Senhor e sabia, mas o filho ia continuar a batalha, né? Amém, amém. Acho que é isso aí. É isso aí, gente. Então essa foi uma conversa sobre a pessoa e o batismo do Espírito Santo. Espero que você tenha sido abençoado também por esse podcast. Se você puder, compartilha com alguém também esse vídeo, né? E que isso possa te inspirar, te encorajar a uma vida no secreto com Ele também, a uma procura por Ele, a se inclinar mais às Escrituras também. Eu também te encorajo a checar na sua própria vida, sabe? Né? Eu sou alguém que tem vivido um relacionamento com o Espírito Santo, como o pastor Silvio acabou de dizer também, não é sobre os dons, mas sobre os frutos. Então procure os frutos. Amém. Que você vai encontrar o Espírito Santo também, ok? Deus te abençoe, tamo junto, valeu!